fluidez, sem congelamento de imagem. Tudo certinho, vereador? Podemos começar? Professora Cristina. Professora Cristina e vereador Tudo certo. Pode ativar seu microfone, por gentileza. Tá. Acho que o meu tá, né? Estão me ouvindo? Aguardando só o vereador para que a gente possa começar. Vereador Quinho, tudo bem? Podemos começar? Perfeitamente, professor. Ok. Obrigado pela tolerância. Pois não. Glauber, tudo certinho? Está gravando já? Já, né? Bem, eu quero inicialmente cumprimentar novamente a todas e todos. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas à nossa 14ª Mesa Redonda Online. Essa mesa faz parte do projeto de extensão Educação Musical em Tempos de Isolamento Social, um tema em debate, que é um projeto de extensão realizado em parceria pela Universidade do Estado do Pará e pela Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. A partir dos seus grupos de pesquisa, na Universidade do Estado do Pará, o GPEM, Grupo de Estudos e Pesquisa em Música, coordenado pelo professor Dr. Rui Henderson, e na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, o GRUPEM, Grupo de Estudos e Pesquisa em Música. Correto, professora Cristina? Grupo de Pesquisa e Educação nos Diferentes Tempos e Espaços. Pronto, tá corrigindo. Então, são os dois grupos que estão, na verdade, organizando esse projeto de extensão e essas mesas redondas que acontecem todas as quintas-feiras. É uma forma de nós estarmos fortalecendo a educação musical nesse tempo de pandemia, a fim de que, quando retornarmos, tenhamos, além da competência que cada um de nós tem no que diz respeito ao fazer musical, no que diz respeito à docência, mas também estejamos articulados no sentido de que, principalmente a Lei 11.769, que torna obrigatório o ensino da música nas escolas, esteja efetivamente fortalecida a partir dessas discussões. Então, durante essas semanas todas, foram 14 semanas, a gente tem discutido grandes temas da educação musical, e o que é muito importante é que nós temos também conhecido e, na verdade, articulado parcerias, ideias, ações com tantos outros profissionais da educação musical no norte e no sul do Brasil. Então, tem sido um momento assim, muito rico de troca de experiências, e hoje, nós, nessa 14ª, conversando com a professora Cristina e também com o vereador Quinho, nós entendemos em fazer uma plenária para discutirmos sobre a educação musical. Eu falei numa dessas edições, vereador, que a gente estava se reunindo aqui remotamente e conversando entre nós sobre a educação musical. Mas é fundamental que essa discussão, na verdade, ela chegue em outras arenas públicas. É importante que essa discussão, que a educação musical, seja, na verdade, digamos assim, incorporada
pelo município, pelo executivo, pelo legislativo, por várias arenas públicas. Então, por isso, nós imediatamente pensamos em realizar essa plenária. Então, eu quero antecipadamente agradecer ao vereador Marcos Vinícius Machado, mais tarde a gente vai ouvi-lo. Quero agradecer assim, profundamente pela possibilidade de tê-lo aqui conosco nessa discussão, nessa reflexão a respeito da educação musical. Eu não tenho dúvida que nós sairemos daqui hoje com grandes indicativos para a efetivação, para a operacionalização, para o fortalecimento da educação musical, não só em Canoas, viu, vereador, mas eu digo assim que Canoas, considerando o que nós temos feito, considerando, na verdade, essa articulação que está sendo feita com o legislativo municipal, é possível que Canoas torne-se uma das referências da educação musical no Brasil. Eu não tenho dúvida disso. Nós temos conosco aqui, inclusive, maestros, nós temos conosco aqui professores de educação musical que são candidatos a vereadores em outras cidades do Brasil, que querem conhecer um pouquinho das possibilidades de articulação que nós podemos ter com o Legislativo Municipal, de que forma a gente pode estar operacionalizando isso. Tá? Então, a sua vinda aqui conosco nos fortalece, a sua vinda aqui nos alegra muito, e eu não tenho dúvida de que a gente conseguirá construir grandes reflexões em torno da educação musical. Mas eu queria apresentar o vereador Quínio, primeiramente. O vereador Marcos Vinícius Machado, ele é presidente da Comissão, né, de Educação e Cultura da Câmara Municipal de Canoas. Ele é um vereador em primeiro mandato, né, e ele é integrante também da Comissão da Saúde, a qual também já presidiu. Ele tem 20 anos de experiência na gestão pública e é também microempresário. A implementação da música no currículo, eu achei isso lindo. A implementação da música no currículo escolar está entre os temas que o vereador defende em sua atuação como forma de preparar cidadãos mais capazes de explorar suas potencialidades. Então, este é o vereador Quínio, e eu gostaria, antes de passar a palavra, depois a gente vai apresentar a professora, a professora Cristina já é conhecida de todo mundo, né? Todo mundo assim já conhece o tempo já que ela está aqui conosco, então, mas mesmo assim a gente vai apresentá-la depois, para que, de repente, alguém que... Eu acho muito difícil, mas se houver alguém que não conhece, vai conhecer um pouquinho, né? Também a professora Cristina. Vereador, eu queria só contextualizar para os nossos participantes da mesa hoje, considerando que nós temos representantes de vários locais, inclusive várias cidades do Brasil. Eu queria contextualizar um pouquinho, antes de lhe fazer a pergunta que vai nortear a minha fala e depois a fala da professora Cristina, mas eu queria começar contextualizando que esse movimento aqui na cidade de Canoas começou efetivamente com o projeto Trilhos Sonoros, que o senhor conhece muito bem. O projeto Trilhos Sonoros é um projeto comunitário, né? Um projeto que não tem nenhum vínculo institucional, é um projeto que, na verdade, é feito, executado com a comunidade, tá? Inclusive, quero deixar abrir um parêntese aqui, que esta semana nós fomos surpreendidos com o pedido, na verdade, do nosso prédio, né? Como não temos mais patrocinadores por conta da pandemia, o dono, claro, inclusive o dono nos ajudava no aluguel, mas ficou difícil para ele também, ele vai ter que abrir mão do local do prédio, e nós hoje temos um patrimônio físico, né, material, mas não temos onde guardá-lo aqui no bairro. Fecha parêntese. Então, o projeto Trilhos Sonoros começou em 2011, é um projeto social que ensina música para crianças, adolescentes em situação de vulnerabilidade, que são residentes de Canoas, mas o projeto, além de ensinar música desde o seu começo, lá em 2011, eu sempre acreditei na ideia de capilarização da educação musical. A educação musical tem que estar espalhada em diversos tempos e espaços, aproveitar esse termo
muito usado pela professora Cristina no grupo de pesquisa também, uma palavra, na verdade, duas palavras que estão diretamente ligadas à pesquisa desenvolvida pelo grupo de pesquisa da professora Cristina. Então, a ideia é capilarizar, sempre foi capilarizar a educação musical. A gente acredita que a educação musical tem que estar na escola, mas tem que estar na igreja, tem que estar nos projetos sociais, tem que estar nas casas, tem que estar em diversos locais na sociedade. Só assim nós conheceremos o real valor da educação musical. Então, desde 2011, nós estamos construindo parcerias. Eu vou me encurtar um pouquinho, senão a história é muito longa. Então, recebemos alguns instrumentos, exatamente com a aprovação no projeto de incentivo à cultura, o PIC. Recebemos algum investimento também no que diz respeito à aquisição de equipamentos eletrônicos, que foi resultante do microcrédito cultural, aprovação do microcrédito cultural. Então, a gente acredita que a gente tinha uma responsabilidade social de agregar mais crianças, agregar mais alunos ao projeto. E a gente foi fazendo isso. E a gente foi para as escolas municipais. Nós começamos a fazer concertos didáticos nas escolas. E quando chegava nas escolas, havia uma grande demanda de alunos que gostariam de fazer parte do projeto, mas por conta da distância, não conseguiam se mobilizar até o projeto para estar conosco. E o que nos causou assim, uma angústia muito grande. Apesar de algumas escolas terem alguns instrumentos, inclusive violinos, vereador, não tinham professores, porque esses instrumentos foram adquiridos pelo Mais Educação, e o Mais Educação paga um oficineiro por um tempo determinado. Depois desses 3, 4 meses, o oficineiro ele sai e os instrumentos ficam. Eu encontrei guitarra, encontrei vários instrumentos em escolas pelas quais passei na cidade de Canoas, mas não está ali o professor de música. Isso nos angustiou bastante. Então, mais precisamente no ano de 2019, nós começamos a realizar oficinas de música em 3 escolas. A partir daí nós nos conhecemos, vereador, nós começamos a realizar ensaios interescolares. Nosso objetivo era reunir crianças de 3 escolas municipais, né, e fazer um grande recital interescolar com a presença dessas 3 escolas. Fizemos isso. E começamos a receber uma demanda expressiva de convite de professoras, diretoras de outras escolas, dizendo assim, por que só a escola tal tem música e a minha não tem? Por que vocês têm professor de música e na minha tem instrumento e não tem professor de música? Isso nos causou um grande impacto. E aí, no ano passado, 2019, eu estava liberado para o pós-doutorado, eu encontrei, na verdade, tive a oportunidade de fazer um estágio pós-doutoral com a professora Cristina e fui apresentado ao ciclo de políticas públicas, na verdade, e comecei a discutir com ela as possibilidades de nós fortalecermos essa discussão. Fiz algumas entrevistas com a Secretaria de Educação de Canoas, fiz algumas inserções conversando lá e verifiquei que das 84 escolas municipais que nós temos em Canoas, nós temos apenas 5, 6 educadores musicais, né, devidamente atuando como educadores musicais, 84 escolas. Né? Então, a partir de então, nós começamos a desenvolver uma proposta para a Secretaria de Educação, e eu tive a oportunidade de lhe conhecer, vereador, ano passado, depois você vai falar um pouquinho sobre isso. E nós nos conhecemos, eu já apresentei essa demanda para você no encontro de educadores musicais, porque nós acreditamos o seguinte, não basta cobrar, é preciso dar os caminhos, é preciso apresentar propostas, e foi isso que nós fizemos. Nós chamamos para compor a mesa do primeiro grande debate em torno da educação musical que fizemos em Canoas. Nós chamamos uma grande referência na educação musical, que é a professora Cristina, uma grande referência no Brasil, com livros escritos já a respeito do tema, com a sua experiência em Porto Alegre. Chamamos representantes do Executivo Municipal, chamamos a Secretaria de Educação, na verdade, esteve conosco lá, chamamos o presidente do sindicato, chamamos também, convidamos, na verdade, vereadores, o Legislativo, para estar lá conosco. Por quê? Porque acreditamos que essa construção é coletiva.
Mas mais importante, eu acredito, de tudo isso, foi ter conosco, vereador, foi ter conosco na reunião a comunidade. Nós tínhamos conosco a comunidade, porque políticas públicas, nós acreditamos que se constrói no diálogo permanente com a comunidade. Nós acreditamos que não é algo de gabinete que eu elaboro com a professora Cristina e imponho para a comunidade. É preciso estudar o entorno, é preciso entender o contexto sociocultural, onde essa política pública será efetivamente aplicada. Então, nós chamamos a comunidade. E a partir daquele encontro de educadores musicais que nós fizemos em Canoas, nós começamos a receber uma demanda expressiva de convite de professoras, professores, na verdade, diretores de escola, para que nós tivéssemos a educação musical em suas escolas. Mas a questão é, como garantir que a educação musical esteja na escola se não há, efetivamente, nem avanço, nem um diálogo, nem uma conversa, nem uma construção em torno disso. Para você ter uma ideia, é importante falar sobre isso. A educação musical não consta no contexto, no currículo escolar das escolas. O professor, educador musical, que passou 4 anos aprendendo, na verdade, estudando a educação musical, ele chega na escola, na verdade, e quando ele chega lá, há uma dúvida muito grande. Tá, você é professor de música, mas espera aí, nós temos aqui uma necessidade de um professor de ensino da religião. Nós temos aqui uma possibilidade que você seja inserido nessa área, seja inserido, ou seja, o professor, por uma questão de necessidade, às vezes, e conveniência da escola, ele acaba fazendo tudo menos a educação musical para o qual ele foi aprovado. E isso enfraquece o discurso da educação musical, isso deixa de atentar efetivamente para a Lei 11.769 de 2008, que torna o ensino da música obrigatório. Depois a professora Cristina, com muito mais propriedade, vai falar sobre isso. E quando a gente questiona a questão da obrigatoriedade da música na escola, digamos assim, as pessoas que lidam, a equipe diretiva, na verdade, o que é que se diz? Bem, Augusto, o que acontece é o seguinte, nós estamos dentro do prazo, porque a Lei 13.278 de 2016 ainda está em vigor. Então, nós temos 5 anos para nos adaptar a ela. Só que a Lei 13.278, ela não é superior à Lei 11.769, depois a professora Cristina vai explicar isso com mais propriedade. Então, o que nós temos efetivamente, vereador, hoje, o que vale, inclusive, com a sua devida resolução, é a Lei 11.769 de 2008. E a questão é, por que esta lei ainda não foi implementada? Por que há essa resistência tão grande no que diz respeito? Ora, você percebe que em 2014 e 2016 houve concurso na Prefeitura de Canoas para educador musical. Mas se você for verificar quantos foram chamados dos aprovados, eu não lembro agora, posso verificar, mas em torno de 4, 5 foram chamados seguramente. De todo o pessoal que foi aprovado. Quer dizer, qual o entrave, na verdade, que impossibilita a efetivação, a implementação da Lei 11.769 na escola? Essa não é, digamos assim, um privilégio da educação de Canoas. Tá? O Brasil vive isso hoje. O Brasil vive isso. Mas quando eu lhe falei no começo, eu acho importante, nós temos hoje um terreno muito fértil, muito favorável, para que essa discussão tome um grande corpo e se capilarize, na verdade, quiçá para as outras cidades do Rio Grande do Sul e do Brasil. Tá? Então, eu vou passar a palavra para o senhor vereador, para quem chegou depois, vereador Marcos Vinícius Machado, vereador em primeiro mandato da cidade de Canoas, também ele integra, na verdade, deixa eu ler novamente aqui que eu esqueci, mas ele é presidente da Comissão de Educação e Cultura da Câmara Municipal de Canoas. Eu queria agora passar a palavra para o vereador e fazer a seguinte pergunta. Eu acho que são 2 ou 3 perguntas, se me permita, por favor, vereador,
mas são 2 ou 3 perguntas que eu vou lhe fazer. Você, com certeza, tem uma capacidade de síntese melhor que a minha, mas eu vou lhe fazer essas 3 perguntas e você fique à vontade, na verdade, o tempo que necessitar para responder. A questão é, a partir de quando você efetivamente resolveu se apropriar dessa causa e dizer, essa aqui é uma das minhas bandeiras? A segunda pergunta, a partir de então, o que o senhor fez para que isso realmente tomasse um novo formato? E a terceira e última pergunta, quais são as articulações que nós podemos fazer a partir de agora com o Executivo Municipal para que a lei seja efetivamente implementada? Não sei se fui claro nas minhas perguntas, se não fui, posso repeti-las. Fique à vontade, vereador. Muito obrigado, professor, muito claro, sim. Eu achei eu sair agora de uma sessão da Câmara extremamente puxada, né, um debate muito forte na área da saúde, e achei, vou vir agora para essa live aqui da educação, vai ser um momento importante, uma oportunidade, mas o senhor me faz 3 questionamentos muito importantes e que vai requerer mesmo deixar bem transparente a minha postura. Quando que eu talvez despertei? Eu não vou ser em nenhum momento com vocês utilizar qualquer tipo de hipocrisia ou de comportamento para agradar, e é claro como eu vou precisar contextualizar os meus valores e aonde isso me despertou em relação a ser um parceiro aí desse processo, até porque é um processo legal. A necessidade de implementar a Lei 11.769 não é nenhum favor, é uma obrigação do poder público que já se encontra vencida. Mas, enfim, dizem muito que as palavras comovem, né? E que as atitudes convencem as pessoas. E eu vou ser bem claro, quando eu recebi o convite de um amigo em comum e fui assistir uma apresentação do projeto Trilhos Sonoros, ali vocês me ganharam, seja como cidadão, seja como representante do Legislativo e representante da comunidade. E tu fizeste uma observação muito importante. Sem nenhuma ajuda, sem nenhum envolvimento, por exemplo, uma política pública que pudesse se adequar às necessidades de vocês. Então, que dirá se nós tivermos o cumprimento da lei, que dirá se nós tivermos o comprometimento do governo, principalmente municipal, nesse sentido. E deixar muito claro, se faz fundamental a aplicação desta lei, porque nós não podemos mais depender de políticas de governo. Né? Tu pode criar aqui um programa que, durante 4 anos, um prefeito que tem uma sensibilidade atenda ao que o segmento precisa, e depois entrar um novo governo mudar. Nós temos que criar e efetivar, como a lei políticas de Estado. Nós temos que ter programa que, independente do governo que estiver à frente, dê continuidade, dê o atendimento necessário. E aí eu faço uma observação para poder chegar no aspecto da minha movimentação e do que eu acredito. Eu quando entrei para a vida pública, e mesmo antes de ter entrado para a vida pública, não só pela convivência diária, mas por tudo que a gente ouve, nós sabemos que na política tem uma corrupção sistematizada. Pronto, nós vemos isso, noticiário de jornal, de rádio, enfim, de TV, o tempo inteiro. E qual é a forma que eu acredito, né, que se poderia mudar isso? Era tu colocar representantes, seja no cargo que for, que pudesse não sucumbir a essa sistematização, a esses processos de corrupção que nós encontramos. Mas onde é que vêm essas pessoas? Essas pessoas vêm da nossa sociedade, da sociedade do nosso país, não vêm de outro planeta. E a nossa sociedade, com respeito a todas as pessoas, a todos os segmentos, a todos os profissionais, ela também está corrompida endemicamente. Nós vemos aí notícias, seja de empresários presos, de médicos, de advogados, enfim, das mais diversas funções. E eu acredito muito, professora Cristina, muito professor Augusto, que a única ferramenta de transformação da sociedade é a educação. Nós não vamos encontrar uma outra maneira se nós não prepararmos a nossa população para poder saber votar, escolher melhor, para poder não sucumbir a essas ações que estão à disposição,
para evitar drogas, para poder disputar o mercado de trabalho adequadamente. E por que eu contextualizo, professor, nesse sentido? Porque quando eu falo em educação, e não tem como tu criar uma área de educação musical competente, bem estruturada, simplesmente pelo desejo. Nós temos que reduzir muitas estruturas da máquina pública para poder alocar dentro da educação as necessidades e atender as necessidades que ela apresenta. E eu vejo a educação musical como um vetor dentro desse processo da educação, porque ela trabalha desde o início, os pequenos, ela é um espaço democrático, ela não tem uma distinção. Então, é um local adequado para a gente iniciar essa transformação. E eu não posso, seja nessa matéria ou qualquer outra que surgir nesta área, virar as costas, não ter esse entendimento. Então, creio piamente, creio de uma maneira que a única saída que nós vamos ter é investir nas questões de segmentos básicos, educação e saúde, né, segurança, desenvolvimento econômico são importantes, mas nós não temos mágica para fazer. Nós temos que reduzir a estrutura pública, seja de qual esfera for, para poder aplicar uma educação de qualidade. E foi assistindo trilhos sonoros, conhecendo a questão da legislação que o senhor coloca, que já obriga nós termos a educação musical em atividade, sendo material pedagógico, sendo dentro da matriz pedagógica, que eu fui pesquisando e fui avaliando. E não foi tão importante, professora Cristina, esse processo, e aos demais que nos escutam, nós já tivemos, depois dessa postura, dessa posição, o trabalho que a gente tem feito em rede social, os trabalhos que nós desenvolvemos na Comissão de Educação, que eu vou apresentar para vocês, nós já recebemos doação, até conversei com o professor Augusto, até de piano, para ser entregue ao projeto, para ser entregue, seja para um bem patrimonial, e outros instrumentos de empresários, de pessoas que tinham isso na sua casa, e ao saberem que existe essa possibilidade de ter no currículo escolar essa matéria, essa disciplina desenvolvida, existe uma contenção, uma organização da comunidade nesse sentido. Isso me chamou muito a atenção. Isso me fez vibrar, me fez dar continuidade nesse processo. E logo que a gente teve a oportunidade de trazer o professor Augusto aqui para dentro da Câmara de Vereadores, ele fez uma apresentação com trilhos sonoros, nós demos um espaço de tempo para falar, que foi um show ouvi-lo, né? E foi uma puxada de orelha naqueles dias, né, que não entendem ainda essa necessidade, e foi ratificante a outros também representantes o entendimento da implementação, que nós geramos uma série de acessos. Eu não tenho, posso enviar para vocês, nós temos um pedido de providências, né, já exarado, pedindo a implementação, desde que nós conhecemos o projeto de trilhos sonoros, ter o entendimento, e como nós não tivemos evolução, um pedido de informações também, né, deixando bastante claro, para que nós entendamos e possamos até auxiliar por que não está implementado ainda no município um processo tão importante, um processo que socializa, um processo, como o professor Augusto falou, ele permite muito a participação popular, o envolvimento da comunidade nos diversos nichos. Eu não sei se o professor Augusto depois vai apresentar a forma e as unidades que ele tem aqui na cidade, que ele conseguiu desenvolver isso, mas é fundamental quando tu é partícipe desse processo de construção, quando tu tem entendimento de respeitar a legislação e implementá-la, mas saber que para implementá-la tu tem que ter o envolvimento da comunidade, o sucesso acompanha junto. É uma regra básica. E as dificuldades que eu tenho encontrado e visto, primeiro são as seguintes. Esse processo, diferente muitas vezes de uma construção de um prédio, de um asfaltamento de uma rua, de uma inauguração de uma praça, ele é um processo de médio e longo prazo no aspecto de obtermos resultados, né? A mudança da sociedade. Ele tem um aspecto imediato, professores. Por favor, para mim até é muito desafiador me manifestar aqui pela qualidade do conhecimento de vocês, mas eu quero colocar a visão política desse processo.
e que não é a que eu concordo, mas muitas vezes outras ações lhe garantem uma questão que eu brigo demais aqui, que é garantir uma reeleição. Então, tu trabalha mais projetos que têm visibilidade maior, que dão impacto, geram inauguração. E, infelizmente, nós temos que entender que o aporte na educação, na visão de alguns, não da minha, e tenho certeza que na dos senhores e das senhoras também não, ele é um processo, nós vamos ter belos resultados, mas em médio prazo. Talvez isso não instigue tanto e não atraia tanto o gestor para fazer a sua aplicação. E de que forma nós podemos nos movimentar para poder avançar nesse sentido? Aproveitar esse ano. Né? Eu acho que se nós não tivéssemos tido a pandemia, professor Augusto, nós tínhamos avançado em muitas situações que nós havíamos projetado. Mas o que acontece? É um momento agora, é um momento porque existe uma lei agora que obriga a aprovar o teu programa de governo e oficializar, formalizar ele perante a justiça e fazer o cumprimento do mesmo, é nós buscarmos nos diversos atores que estarão buscando a prefeitura, o executivo, porque é o executivo que pode... A lei já está implementada, a lei já está formalizada. O executivo pode executá-la. E nós buscarmos nesses atores, nessas pessoas, um comprometimento. É fundamental. É nós buscarmos nos representantes do legislativo este mesmo comprometimento. Avaliar, eu, nas lives que eu tenho feito e que eu tenho proposto, eu tenho conversado muito com as pessoas. Eu sei que a nossa live aqui é bastante técnica, mas, por favor, eu acho de suma importância essa observação que eu farei. Pesquisem a vida dos seus representantes. Vejam quais são os comprometimentos que eles têm. Porque nós não temos como a forceps, qualquer outra maneira, obrigar hoje um prefeito, se ele achar que não é adequado, ele pode criar alguma dificuldade a fazer a implementação da legislação. E mesmo calculando todos, se abre mão dos avanços que se pode ter com a implementação dessa lei. É lamentável também, eu não sei se eu estou atualizado, né? E depois veio a 13.278 e que amplia, né? Coloca não só a música, coloca outras questões de artes, e acho que isso tira um pouco o foco, professor, é uma visão muito pessoal, posso estar equivocado, né? Mas principalmente no preparo do profissional, no preparo do professor, como tu citou no exemplo, quando chega lá e recebe uma tarefa para fazer uma outra atividade. Mas, enfim, é nós aprofundarmos o comprometimento dessas pessoas que nos representarão nesse sentido, porque a lei está pronta. Nós temos processos adequados de estruturação para que ela seja realidade. Nós temos até fóruns adequados para fazer essa comunicação com a comunidade, essa participação popular. Por que não se faz, né? Existe por parte dos legisladores, ou deste legislador, os pedidos de indicação, nós queremos saber por que não foi implementado. Quando nós tivemos aquela reunião, professor Augusto, em que a secretária de Educação disse que havia uma outra lei que ampliava o processo de aplicabilidade dela, ela não foi regulada, né, regulamentada a posterior. Então, o que está valendo é que nós estamos discutindo. É isso, professor Cristino? É o que nós estamos discutindo. Essa é a realidade que nós temos que trabalhar. E eu acho que existe um outro contraponto, para encerrar, professor Augusto disse que eu tinha poder de síntese maior que o dele, demonstrei que não, aqui. Um outro assunto é, nós temos que levar essa discussão, como nós temos feito nas lives, né, à comunidade. Nós temos que despertar o interesse também da comunidade, os pais desses alunos, os professores, que busquem também ser forças de movimento de pressão para que por que não está implementada? Vamos buscar isso. A população, a comunidade, ela tem que ter um entendimento da importância da aplicação dessa legislação, de tudo do que ela pode agregar e fazer o crescimento do seu filho, do seu adolescente, da sua criança, e envolvê-los de uma maneira efetiva, porque eles também eles têm relacionamento com os demais vereadores, eles têm relacionamento com os vereadores, eles têm relacionamento com os diretores da escola, para que a gente tenha, de um lado, a parte legal, e possível se fazer de buscar a implementação,
avaliar claramente qual é o comprometimento desses representantes, o que eles querem, o que eles se propõem, agora, neste período principalmente, e envolver a comunidade em termos de ter a consciência, mas de ter força de organização e pressão junto a quem faz a decisão, que é o Executivo Municipal. Eu faço essa minha primeira contribuição e vou estar aqui à disposição para continuar aprofundando o tema. Obrigado, vereador. Nós temos aqui 39 participantes, dos quais uma grande maioria, na verdade, atua ou já atuou na rede municipal de ensino, na rede estadual de ensino. Então, eles vão concordar, possivelmente comigo, na seguinte questão. Nós chegamos na escola, vereador, e exatamente por conta dessa falta de compreensão, por conta dessa falta de conhecimento, às vezes, da própria legislação, como o Wagner coloca aqui, nós somos, na verdade, reconduzidos para outras atividades, né? Vocês podem confirmar comigo isso, que não é educação musical. Se tem educação musical, vamos fazer o seguinte, vai ter uma festa no dia 7 de setembro, e nós queremos o professor de música para organizar o hino nacional para cantar. Educação musical na escola, infelizmente, se tornou o momento do show, a ponto de professores chegarem na minha porta e dizer assim, professor, já pode fazer barulho. Você está entendendo? Ou seja, a música na escola é vista como um oba-oba, né? Como um entretenimento passageiro, e que se temos educadores musicais, tudo bem. Os educadores musicais vão fazer o papel dele, tá? Que nós temos música na escola. Nós temos o professor de música. O educador musical está presente na escola, mas a educação musical não está presente. Isso é um grande problema, porque o educador musical, por uma questão de necessidade, uma questão de repente, às vezes está no probatório, às vezes não tem o que fazer, ele se submete a isso, porque é imposto para ele, na verdade, que ele trabalhe numa outra frente que não da educação musical. Então, por exemplo, neste ano que passou, eu pude verificar, na verdade, não só nesse local, em Canoas, mas em outros locais, esse testemunho, na verdade, eles apresentaram essa demanda de que, eu sou educador musical, mas, peraí, a educação musical não tinha que estar no contexto do currículo, não tinha que estar no currículo escolar, e este ano, vereador, nós conseguimos, na verdade, incluir a educação musical no currículo de uma escola, mas está, digamos assim, no papel. Ainda está no papel, porque, peraí, eu não posso diminuir uma carga horária de tal disciplina. Peraí, eu não posso tirar uma hora de artes. Eu não posso tirar uma hora... Não tem condições. Então, faz o seguinte, no contraturno, tu faz a tua oficina de música. Você está entendendo? Então, o educador musical está na escola, mas a educação musical não está no currículo escolar, figurando como qualquer outra disciplina e com grande importância, porque nós educamos através da matemática, do português, mas peraí, e a educação das sensibilidades? Quem é que faz isso? Se não é a arte, se não é a música, quem é que faz exatamente a educação da sensibilidade humana? Então, conhecemos sobre o A, conhecemos sobre o B, conhecemos sobre a soma, a multiplicação, mas temos dificuldade de relacionamento, temos dificuldade de garantir uma relação intrapessoal e interpessoal satisfatória. Isso tudo é potencializado pela música. As próprias habilidades sociais, as competências sociais, as competências que eu tenho de lidar socialmente, de estar inserido satisfatoriamente na sociedade, a educação musical me dá isso. Mas, às vezes, nós estamos apresentando números apenas números. Então, hoje nós temos, além de arte, nós temos também um educador musical, nossa escola está completa. Mas não é isso que nós estamos reivindicando. Nós estamos reivindicando aquilo que o senhor falou, que já está lá, é só implementar, e que a educação musical esteja efetivamente no currículo. Ela precisa estar lá. O Wagner é um professor de educação musical do Pará, e tem participado conosco já de várias reuniões. Ele colocou aqui, esse depoimento do vereador nos mostra como devemos atuar para mostrar o trabalho nas escolas. O melhor argumento é a nossa produção.
A legislação, para muitos gestores, é quase que uma abstração. Muitos não conhecem. É importante que nós, e o Wagner tem um testemunho belíssimo a respeito disso, é importante que nós estejamos na sala de aula, na escola, como educadores musicais, na escola, não apenas dando aula de música, mas agindo politicamente. E quando eu falo politicamente, é exatamente mostrando a comunidade, mostrando a própria comunidade escolar, na verdade, a importância da música para a sociedade. Então, nós, educadores musicais, muitas vezes prescindimos desse nosso papel político, esse papel de convencimento, esse papel de articulação. Então, hoje, graças a Deus, nós estamos conseguindo articular com o Legislativo Municipal desde o ano passado, e hoje temos a presença não física aqui por conta da pandemia, mas temos a presença do vereador Quinho conosco, que desde o ano passado está articulando conosco, na verdade, para que realmente a educação musical seja implementada. Eu não sei se o Wagner, antes da professora Cristina, gostaria de falar um pouquinho sobre o que ele colocou aqui. Se você quiser, Wagner, eu queria que você abrisse seu microfone, por gentileza, professor Wagner de Lima Alonso. Você está aí, professor? Deixa eu ver se ele está aqui. Ele disse para que ele vai se conectar. Ah, tá. Enquanto o Wagner se conecta, professor, o senhor me permite só uma observação? Claro, fique à vontade. Isso a gente pode fazer uma analogia muito clara com a questão da acessibilidade. Nós temos hoje, nós divulgamos que nós temos na nossa estrutura pública 1.000 e poucos alunos dentro da acessibilidade, mas não temos salas estruturadas, não temos espaços que privilegiam, não temos profissionais preparados. Então, eu acho que é exatamente o que o senhor disse, não só ter ela de uma maneira teórica, mas preparado e com os profissionais com entendimento para realizá-la. Mas já passo para o professor Wagner. Ok, obrigado. Wagner. Olá, boa tarde. Me ouvem? Sim. Ok, eu vou deixar, se talvez invada um pouco o som das crianças brincando aqui ao fundo, eu estou em casa e já peço desculpas antecipadamente por isso. Professor, bom, professor, diante aí da sua provocação e ouvindo, né, o que já foi dito e o vereador, sim, eu poderia fazer um brevíssimo mesmo, paralelo com a nossa situação atual aqui, porque quando eu digo que é uma abstração a legislação para muitos gestores, infelizmente, aqui na nossa realidade, né, na realidade do Estado do Pará, onde nós enfrentamos, inclusive, uma guerra judicial, por conta da função do professor de música, qual a função dele dentro do sistema de ensino da educação básica, qual o lugar que ele ocupa nos currículos, etc. Isso, nesse momento, no Estado do Pará, é motivo de uma batalha judicial. Professores concursados contra Estado do Pará, que tem a Secretaria de Estado, tem uma visão, eu diria, para ser educado, distorcida, né, do trabalho do professor de música, do nosso espaço dentro da educação básica, e, nesse momento, trabalha para dificultar, essa é a verdade, o nosso trabalho. Agora, veja, eu fico muito feliz quando vejo um representante do poder público podendo discutir com professores e que vocês estejam construindo esse diálogo em Canoas de uma maneira diferente da maneira que a gente tem conseguido construir, pelo menos nesse momento, aqui no Estado do Pará. É gratificante para a gente ver isso. A decisão do Estado do Pará vou dizer novamente dessa maneira, em dificultar o acesso à rede de ensino dos professores de música por uma falta de compreensão do nosso espaço no currículo da educação básica, está, infelizmente, documentada em um parecer do Conselho Estadual de Educação, que, como nós já vimos aqui em um debate anterior, no qual a professora Cristina também fez parte, parece ignorar a legislação. A leitura do parecer do Conselho Estadual
é por isso que eu digo, parece uma abstração, me faz crer que as pessoas que pertencem ao Conselho Estadual de Educação ou não compreendem a lei, ou ignoram a lei com um motivo exclusivamente político. E aí, obviamente, a gente sabe que outras questões precisam entrar na discussão. Por exemplo, a gestão da rede, uma rede estadual de ensino no Pará, tem algumas centenas de escolas, alguns milhares de professores, etc., e as coisas precisam ser discutidas para serem colocadas em execução. Mas uma coisa é você discutir as dificuldades. Outra coisa é você construir um parecer ignorando a legislação, né? Que é o que a gente tem vivenciado aqui no estado do Pará. Então, enfim, fico muito feliz de poder participar. Essa é a nossa situação aqui. No momento, não cabe aqui uma breve participação, eu entrar em detalhes, nesse sentido de em que pé está agora, mas no momento esses professores, só para deixar claro, estão trabalhando, estão em sala de aula, mas através de ganhar na justiça, em primeira instância, um processo judicial que lhes garantiu o exercício, né, da profissão. Todavia, o Estado recorre em segunda instância nesse momento e o processo corre ainda sendo analisado em segunda instância. Esse é o momento atual, veja, na rede estadual, não estou falando da rede municipal, uma vez que nosso convidado é vereador, eu estou falando da rede estadual. Mas o Conselho do Estado, ele também, digamos assim, o município muitas vezes se espelha nos pareceres do Conselho Estadual de Educação para dar seus encaminhamentos e suas decisões, né? Então, infelizmente, esse parecer do Conselho Estadual tem reflexos também no entendimento no âmbito do município da nossa atuação. Agora, só para finalizar, para os meus pares, para os meus colegas professores, etc., e tem alguns aqui do Pará que também estão nesse debate, o que eu acho que pode construir o nosso futuro, eu entendo menos de políticas públicas, certamente, do que o vereador, o deputado e a professora Cristina. O vereador, o professor Augusto, já estou lhe tratando por deputado, professor Augusto. O vereador, o professor Augusto e a professora Cristina. Mas eu tenho plena convicção que uma das etapas das políticas públicas é a criação de agenda. E essa agenda, ela não vai ser autocriada, se é que existe esse termo que eu estou inventando agora. Essa agenda, ou nós temos uma organização para criá-la, ou ela não vem. E fica muito mais difícil o poder público reagir na ausência de uma agenda. Porque, não por falta de, eu diria, por falta até de interesse do poder público, mas o poder público, ele recebe centenas, milhares de outras agendas. E a gente concorre com outras demandas que são criadas. É preciso organização para criar essas agendas. E não vejo que nós temos feito isso, pelo menos não de uma maneira satisfatória nos últimos tempos. A gente acaba reagindo às determinações do poder público, sem estar em diálogo com eles, um diálogo propositivo, de criar agenda, de dizer, não, nós queremos assim, porque é assim que é a lei, é assim que deve ser, etc., né? Enfim, muito obrigado pelo espaço, pelo convite dessa intervenção. Espero ter contribuído para a discussão. Uma boa tarde a todos. Obrigado, Wagner. Nós vamos passar agora para a professora Cristina. Depois, se o vereador quiser falar alguma outra coisa, fique à vontade, tá? Eu vou apresentar aqui a professora Cristina Rolim Wolfenbitter, para quem não conhece, eu acho muito difícil. Ela é pós-doutora, doutora e mestre em educação musical pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em informática na educação, com ênfase em instrumentação, pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, licenciada em música pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela coordena o curso de especialização em educação musical na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, Unidade Montenegro. É professora também do programa de pós-graduação em educação da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, Unidade Litoral Norte, em Osório, assessora do Comitê de Artes e Letras da Fundação de Amparo à Pesquisa no Rio Grande do Sul, a FAPERGS, orientadora de bolsistas de iniciação científica e extensão em música e arte pela FAPERGS, CNPq e UERGS,
Ela coordena os grupos de pesquisa Artes, Criação, Interdisciplinaridade e Educação Musical, diferentes tempos e espaços registrados no CNPq, vinculados ao UERGS. Coordena também a biblioteca, é coordenadora também da biblioteca e do Núcleo Cultura, Ciências e Diversidade da Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre. Ela é diretora regional sul da Associação Brasileira de Educação Musical e integrante da Comissão Gaúcha de Folclore da Fundação Santos Erma. Com vocês, professora Cristina Wolfenbüttel. Boa tarde a todos e a todas. Me escutam bem? Sim. Que bom. Então, mais uma quinta-feira que a gente tem a satisfação de estar junto, né? Norte e sul do Brasil e algumas pessoas do Sudeste também, enfim, com todo o Brasil que a gente deseja conversar. Essa pandemia, apesar de todos os problemas que nos trouxe, nós temos algumas coisas positivas que foram originadas. Entre elas, é essa mesa redonda online, que nos alegra muito a cada semana. E saudando a todos e a todas da UERGS, da UEPA, nosso querido vereador Marcos Vinícius, meu querido amigo mesmo, Augusto Souto, de luta, né, de briga, todos os nossos alunos, enfim. Quero dizer para vocês que essa temática é uma temática extremamente cara para mim já há algum tempo. E eu tenho vivido essa temática desde o momento que eu entrei na Prefeitura de Porto Alegre, que é um outro viés do meu trabalho também, junto à Secretaria Municipal de Educação, e que me fez investigar isso. Cada vez mais eu entendo que a abordagem do ciclo de políticas, que tem sido uma teoria que tem me aclarado a mente cada vez mais, ela se faz presente. Um dos aspectos que eu quero trazer aqui para nós refletirmos, e ao trazer para então eu quero dizer que cada um e cada uma de nós tem um compromisso a partir dessa reflexão, quer sejamos ou não professores de música, quer sejamos ou não da música. Não basta que a lei exista. Por quê? Porque mesmo em existindo a legislação, e ela existe, ela passa por um processo que é extremamente complicado, que é o processo da interpretação. E na abordagem do ciclo de políticas, o Ball e a Gold, que são os três que compuseram essa trama teórica, são ingleses, lá na década de 90, vejam, e para nós tudo sempre é um pouco mais tardiamente se apresenta, a lei existe. Para que a lei exista, houve um processo anterior, que é um processo, por exemplo, este aqui poderia ser analisado como um processo que venha a resultar numa lei. Então nós achamos que é importante a música, então conversamos, e aí conversamos com alguns legisladores, e o exemplo poderia ser o vereador aqui presente, o vereador Marcos Vinícius. Então nós temos que criar uma legislação. E assim aconteceu com a Lei 11.769 de 2008. Houve toda uma trajetória que ela se efetiva em 2006 com um projeto de lei, que era o projeto de lei número 330, e aí houve todo um processo falando com um, falando com o outro, é importante, até que todo mundo assim, sim, é importante. E aí, então, algum legislador toma para si a incumbência de escrever este anseio da população. E sim ocorreu. E eis que em 2008, algum tempo depois dessa tramitação, nós temos a assinatura, então, em 18 de agosto de 2008, da legislação, da lei, sendo publicado no Diário Oficial da União, em 19 de agosto de 2008. Está tudo bem, está tudo certo? Absolutamente não. E aí que está um grande problema. Não pensemos nós que o advento da lei, o texto escrito, é a grande resolução. Não. Porque aí nós temos, inclusive na esfera legislativa, nós temos outros processos que têm que acontecer.
E isso que a gente fala, então, em relação à Lei 11.769. Tem que ser regulamentada essa lei, porque a lei não tem que dizer tudo. E o nosso desconhecimento como cidadãos a respeito de como se processa a lei leva a isso, né? E vou dizer que muitos de nós, e eu inclusive achava isso, mas não, existe a regulamentação. E no nosso caso, da Lei 11.769, a regulamentação se materializou por conta da resolução número 2, de 10 de maio de 2016. E aí a grande confusão se gera. Porque, vejam, como que temos que ter 8 anos para resultar uma resolução ou uma regulamentação de uma lei. Isso é extremamente complicado no nosso país. E a gente nem se atenta para isso. E tampouco, muitas vezes, os próprios legisladores, que também estão aprendendo nesse processo. Eu não estou botando a culpa em ninguém, que eu acho que passou já a época de nós culparmos as pessoas. O que a gente tem que fazer, o professor Augusto falou isso, eu acho muito importante, é nós entendermos e nos unirmos, para que todos nós saiamos esclarecidos nesse processo. Muito bem, então em 2016 nós tivemos essa regulamentação, que foi em maio, no dia 10 de maio. Só que no dia 2 de maio, e aí que está o grande problema, nós tivemos o advento da lei número 13.278, então 8 dias antes da regulamentação. O que traz essa lei 13.278? Ela traz, então, a modificação do artigo, do parágrafo 6º, do artigo 26 da LDB, que versava lá em 1996 pela obrigatoriedade do ensino das artes, devendo ser artes visuais, dança, devendo ser, na verdade, artes visuais, dança, música e teatro. Em 96 nós tínhamos uma palavra, podendo, né? Podendo ser. Em 2008, nós temos uma palavra, ou mais de uma palavra, obrigatoriedade, porém não exclusividade do ensino de música. E aí, em 2016, nós temos o quê? As artes visuais, a dança, a música e o teatro são as linguagens que constituirão o componente curricular de que trata o parágrafo 2 desse artigo. E aí toda a confusão é feita. Isso é um problema quando também os legisladores não entendem toda a completude, na verdade, do que está afeto à lei que eles fazem. Esse é um problema. Muitas vezes a assessoria também não se atenta para isso. O que eu quero dizer? E eu sustento isso. E eu penso que nós tenhamos que sustentar e levar à frente essa sustentação aí. Uma regulamentação, ela tem força de lei. Ou então eu estou doida, né? Eu já não sei mais nada. Mas a regulamentação, que é a resolução, ela tem força de lei. Muito bem, a lei, se não tem regulamentação, ela ainda não tem o como. O que diz a regulamentação, a resolução? Como será? A lei não diz isso e não pode dizer. Porque a lei, como eu costumo dizer, ela tem que ser sequinha. Ela tem que ser quanto mais curtinha, melhor, para não ser complicada e não dar margem a muitas interpretações. Porém, a resolução, sim. E o que nós temos de concreto, né, e que foi extremamente trabalhado para que ela resultasse, e eu digo isso porque eu participei em todas as instâncias desse processo, que é a resolução número 2 de 2016. Essa resolução, que foi elaborada, portanto, pelo Conselho Nacional de Educação, Câmara de Educação Básica, toda a trajetória para que ela ocorresse foi desde 2013, né? Então, houve várias reuniões em todo o Brasil, a partir das regiões, e foi um dos trabalhos mais lindos que eu vi acontecer, porque foi uma construção coletiva. Todas as instâncias foram escutadas. Quem queria falar foi escutado. E resultou nessa resolução
As pessoas foram iluminadas ao fazer. Então, esse é o panorama. O que acontece, então, que eu quero enfatizar? A questão que não basta termos a sua implementação, ou seja, na abordagem do ciclo de políticas, que é o contexto da prática, o que vai acontecer? Vai lá para as secretarias de educação, por exemplo, e aí lá o gestor, a gestora, vai ler determinado item e interpretar de uma maneira, muitas vezes de acordo com o que é importante para si. E isso é um grande problema. Quando a gente legisla ou quando a gente faz uma gestão baseado no que eu acho, no que eu quero, no que é bom para mim, já está com erro de origem. A gente tem que pensar no coletivo. É por isso que se é gestor ou se é político e etc. Então, essa interpretação da lei é o grande problema. E o que acontece a seguir? Essa interpretação gera uma ação que vai se traduzir numa implementação ou não no meu sistema de ensino, e aí as pessoas vão começar a ficar gostosas, que é o que acontece. Em se tratando do Pará, nós temos um problema seríssimo ali. Por quê? Como é que um Conselho Estadual de Educação faz uma resolução que está batendo de frente com uma resolução que é nacional? Ou eu não sei mais nada, ou, na minha visão, o Conselho Nacional de Educação ele é superior ao Conselho Estadual, bem como o Conselho Municipal. Tudo tem que se basear nessa resolução que já existe. Assim como, se nós queremos fazer como é que a gente chama? Uma lei orgânica do município, né, que seria a Constituição do município, ela tem que estar em sintonia com o Estado e em sintonia com a Constituição Federal, senão ela é chamada inconstitucional. Para isso existem órgãos dentro da própria prefeitura, da própria Câmara, etc., que vê a constitucionalidade ou não do que a gente está fazendo. Muito bem. Então, nesse sentido, esse é um problema seríssimo. Em se tratando da Lei 3.278, que, portanto, não tem resolução e, portanto, ainda, no meu entender, que eu sustento e que o professor Augusto também sustenta, a Lei 11.769 não está morta, porque ela está regulamentada, entendem isso? Mas isso é uma coisa esdrúxula no nosso país, que a gente também tem que ver essa questão complicada que está aí. Nesse sentido, o que eu penso? Que a grande redenção nossa é pegar a resolução número 2 e entendê-la. E aí, por exemplo, estamos em momento de eleições. É importante que nós tenhamos, então, contato, e já é bem importante que estejamos aqui com o vereador, o que os gestores ou o que os aspirantes a legisladores entendem, pretendem e têm os seus projetos. Se eu sou um candidato ou uma candidata à prefeitura, eu entendo, eu sei que isso é um mundo maravilhoso de Cristina, mas vamos lá. Eu vou ainda ter essa utopia na minha vida, porque se a gente não tem utopia, a gente vai morrer. Eu quero que o meu candidato a gestor do meu município, ele conheça minimamente a lei existente em relação ao que ele vai gestar no município. Dentre estas instâncias de sua gestão está a Secretaria Municipal de Educação, que, no mínimo, pela Constituição, tem que destinar 25% do orçamento do município. Há municípios que têm 30%, 35%, etc. E tal. Então, isso é uma coisa. Então, o que eu vou fazer com esses 25% de orçamento? E aí, a gente pode pensar lá na resolução número 2 e tentando entender também o que é possível de fazer, nós temos que cobrar o inciso 7º da resolução ali, que é o parágrafo 2º,
item 7º, que diz o seguinte: realizar concursos específicos para a contratação de licenciados em música. Isso não é uma sugestão. Se está numa resolução e tem força de lei, eu não posso, como gestor, escolher, eu vou fazer ou não vou fazer. Não existe isso. É lei, eu tenho que cumprir. Ok, poderá ser dito, e eu entendo isso, nós não temos ainda dinheiro para isso. Bom, para isso existe o planejamento. E se esse gestor que quer gerir o município, ele quer gerir o todo do seu município, qual é o plano que ele tem a curto, médio e longo prazo? E esse será o seu plano plurianual para 4 anos. Qual é o plano que ele tem para cumprir a lei? Ele não vai ser bonzinho, não é isso. Ele vai apenas cumprir a lei. E nós temos que cobrar isso. Então, ok, não temos o cargo e salário da Câmara previsto. Muito bem, vamos à Câmara de Vereadores, vamos falar sobre isso e vamos solicitar a criação de cargo e salário de professor de música. Eu entendo que isso tem que ser feito, mas tem que ser feito. Não vai ser no último ano de gestão que ele vai fazer isso. Só para pegar um outro exemplo, a questão problemática, que nem sabia que estava com esse problema, mas que o professor Augusto traz, a questão de ter que entregar o imóvel onde funcionam os trilhos sonoros. Os trilhos sonoros são um exemplo de muitas ações existentes nos municípios, mas o projeto Trilhos Sonoros, por toda a sua importância, por toda a sua abrangência, já tem um destaque que deve ser reconhecido. E aí, não é fazer caridade. Eu vou pegar aqui a lei. Tá? Item 9 da lei. Viabilizar a criação de escolas de música ou instituições similares que promovam a formação profissional em música. Portanto, existe um grande projeto no município de Canoas. Por que este projeto não é viabilizado via poder público? Está aqui, eu não estou inventando. Isso é uma incumbência da Secretaria de Educação. A Secretaria de Educação é um dos órgãos da Prefeitura. Então, temos que viabilizar. Quais são as ações existentes? Isso é uma coisa de gestor, né? Bom, quais são as ações existentes? Existe o trilhos sonoros. Por que os trilhos sonoros não podem, então, viabilizar essa democratização do acesso à música às pessoas? Eu já não vou nem dizer crianças do município. Então, vejo, mas por que tem que ter música? Porque existe desde que o mundo é mundo. Parece que a gente tem que começar, no princípio era o verbo. A música, ela existe na vida humana desde o ventre materno. E não sou eu dizendo isso, são as pesquisas que dizem isso. Lá na época da Antiguidade Clássica, a música estava num dos mais importantes elementos a serem aprendidos, ela fazia parte no trivium e do quadrivium, a música fazia parte em igualdade de importância junto com a matemática, a aritmética, assim como a aritmética é a teoria dos números, a música é a aplicação da teoria dos números. Então, desde que o mundo é mundo. Então, bom, se querem que a gente justifica a importância da música na vida das pessoas. Para além disso, se ela é importante na vida, o que é importante na vida tem que estar na escola, porque as pessoas têm o direito de aprender música, e o poder público tem o dever de prever isso. Eu só pensei aqui 2 itens que são afetos à Secretaria de Educação, à Prefeitura. Para finalizar e deixar o debate correr, porque eu acho que é importante isso, quero dizer para vocês que eu vivi a ascensão e queda da música no município de Porto Alegre. Lá em 2008, nós estávamos juntos e nós tivemos, antes da lei federal, nós tivemos uma ordem de serviço que foi de 12 de fevereiro de 2008, publicado no Diário Oficial de Porto Alegre em 15 de fevereiro, trazendo, então, essa materialidade da música por dentro dos centros musicais.
e que não foi algo que eu criei, eu já estava na secretaria, não fui eu que criei sozinha, eu criei com o coletivo de professores de música que temos na rede municipal. E teve um grande desenvolvimento. No entanto, ainda por uma visão de política de governo e não política de Estado, os demais gestores acharam por bem não olhar, porque tinha um nome de gestor. E assim a gente está na história da educação musical no Brasil, desde meados do século XIX, com um processo de idas e vindas. Nós não podemos mais aceitar isso aí. Nós não podemos deixar que a educação musical fique ao sabor do vento e do gosto de quem está gestor. Nós temos que ser senhores disso. Né? Então, só um pouquinho para a gente começar a debater. Excelente, professora Cristina, obrigado. Lhe ouvindo falar agora, eu lembrei de uma questão, acho que eu já falei até para o vereador sobre isso. Se a gente juntar todos os instrumentos que estão hoje nos depósitos das escolas municipais de Canoas, eu vou lhe dizer um termo que eu ouvi outro dia, existem instrumentos que estão depositados no cafofo da escola. A direção chama de cafofo. E você tem que subir e lá, dentro da sala, tem vassoura e tem também guitarra. Tem um rodo e tem também um violão. Ou seja, instrumentos, patrimônio público sucateado, patrimônio público, na verdade, que está estragando, e crianças, adolescentes, clamando pelo ensino da música. O projeto Trilhos Sonoros está sendo agora colocado para a rua, com todo o seu patrimônio instrumental, e aproveitando a fala, vereador, da professora Cristina, o que está faltando efetivamente para a gente criar políticas de Estado que favoreçam, se não a inclusão efetiva agora, nesse momento da educação musical na escola, que é um processo, mas fortalecer essa ideia de uma escola municipal de música, de um espaço que possa atender gratuitamente essas crianças, esses adolescentes, vinculados e vinculadas à rede municipal de ensino de Canoas. Ou seja, a gente precisa, e o Wagner falou muito bem isso, a nossa discussão precisa ser materializada. Nós já discutimos muito, se discute sobre a implementação da educação musical no Brasil muito, mas pouco efetivamente se faz. Então é preciso a gente materializar essa discussão agora a partir da criação de uma agenda que possa efetivamente cumprir um determinado processo, né, para que nós contemplemos, na verdade, para que a gente possa efetivamente implantar a educação musical na escola. Eu vou abrir a oportunidade agora para o vereador. Se alguém desejar fazer alguma intervenção, alguma pergunta, pode se inscrever aqui, o Glauber vai anotar aqui se há alguém querendo fazer alguma pergunta, quiser fazer alguma contribuição, você pode colocar o seu nome aqui no chat, e aí o Glauber vai controlando isso aí, tá? A gente está quase chegando ao final da nossa mesa de hoje, mas antes vamos ouvir o vereador e dar oportunidade também para que outras pessoas se manifestem, inclusive novamente a professora Cristina. Obrigado, professor Augusto. Eu tenho que colocar muito a visão que eu tenho deste lado aqui, né, do lado da questão do legislativo. E em toda a minha caminhada, tenho 20 anos de experiência na vida pública, em diversos setores, mas agora no legislativo, essa primeira, e sempre deixando bastante claro, nós não podemos vender nenhuma falsa expectativa em cima do trabalho do legislativo. Ele sim, ele fiscaliza e solicita cobrança, mas os instrumentos, muitas vezes, que ele tem, nem sempre são eficazes. Contudo, toda provocação no bom sentido realizada por vocês e pelos comentários que aqui se teve, ele vai propiciar algumas proposições que eu, de imediato, vou colocar. E eu quero fazer uma observação na fala da professora Cristina, muito correta. Ela não eu acho que convergiu em alguma situação, desculpe, professor, se eu estiver
tendo um entendimento equivocado, mas da gente buscar, dentro do universo que vai estar disposto aí a nos representar, pessoas comprometidas com esse processo de fazer essa implementação, porque vamos ser claros, professor Augusto, muito claro nesse sentido, a não implementação da legislação, da lei atualmente da educação musical, eu coloco de forma análoga a não cumprimento da Constituição Federal. Nós temos uma série de direitos na Constituição Federal que estão ali, e a professora Cristina tem razão, não requer mais nada, não requer outro movimento, a não ser o cumpra-se, e que se tenha planejamento, que se tenha agenda. Mas eu não posso me revestir de nenhum comportamento hipócrita de dizer, se eles muitas vezes desrespeitam, se os nossos gestores desrespeitam uma Constituição Federal, e, por favor, não entendo mal, eu não estou desnivelando a importância da educação musical em relação à saúde pública, à educação pública, da forma rotineira e conservadora, não estou, mas se nem essa é cumprida, imagina o grau de dificuldade. Por isso, eu, dentro da minha visão, e estou aqui atento, ouvindo o comentário de vocês de maneira muito atenta, para que seja aprendizado que eu possa implementar aqui no meu mandato, com muita humildade, vendo assim, eu não vejo muitas alternativas a não ser das proposições que eu quis me referir. Dentro da Comissão de Educação e Cultura, professor, de chamar agora na semana que vem, nós iniciarmos um movimento aberto, né? Trazer a secretária de Educação, trazer o procurador do município e ter uma explicação clara da não implementação e buscar o que o colega, acho que o Wagner colocou, uma agenda clara de quando fazer isso. Termos o comportamento, por mais que a gente esteja decepcionado com a vida pública e com a política, de buscar nas representações, professora Cristina, como colocou bem, quem tem essa aderência vai ter esse comprometimento. Veja bem, gente, eu estou extremamente sensível a essa situação. A questão da falta do espaço do projeto Trilhos Sonoros foi um chute na boca do estômago, foi um troço, porque a gente sabe da importância, mas eu tenho que trabalhar também com a realidade que nós temos e com as ferramentas. É fundamental nós comprometermos principalmente aqueles que pleiteiam representar no executivo. O executivo executa, ele cumpre, né? Quem vai ter esse comprometimento, mas apresentando um planejamento com agenda, um passo a passo, como será feito. Se hoje nós temos alguma dificuldade de recurso que se apresente no planejamento, aonde vai ser o corte? Nós temos que aproximar muito a gestão pública. Por favor, deixa eu concluir para não ter nenhuma má ideia, que busque resultados como a gestão privada busca. A gestão privada busca lucro. A gestão pública, serviços públicos de qualidade. E um serviço público de qualidade, nós temos implementado a educação musical no município. Eu vinha lhe acompanhando, professora Cristina, aqui sinalizei, para o item 7 e 9, a questão dos concursos e de criar os espaços que vêm ao encontro da questão do projeto dos trilhos sonoros, mas se observarmos também, e aí eu coloco como mote, que nós precisamos, professor Augusto, ter esse envolvimento. Eu não vou vender nenhuma facilidade, mas estou, assim, de braços dados com vocês. Não preocupado com a eleição, mas porque eu acredito nesse processo. No item 3º do parágrafo 1º, que compete às escolas, realizar atividades musicais para todos os seus estudantes, preferencialmente com a participação dos demais membros que compõem a comunidade escolar e local. O que eu quero dizer com isso? Nós temos que envolver a população e tirarmos ali, comprometermos esse processo. Assim, quem é que nós vamos escolher para nos representar? Me desculpe falar em política. O mote talvez não seja esse, mas é o caminho. Nós não vamos ter outra alternativa. Desculpa? Não, nós temos que ter um caminho. Tá certo? Eu concordo, é isso aí. Nós temos 35 estruturas de secretarias absurdamente oficializadas e formalizadas. Eu vou cortar 10, 8, 12, não sei, e vou aplicar esse recurso. Parte na saúde, que a professora Cristina colocou bem, a Constituição prevê 15%, e independente se vai passar dos 25% na educação, mas para poder implementar
a educação musical no currículo escolar e nas escolas, preparar os professores, ter espaço público adequado para essa situação, não vai permitir o rodo, a vassoura com a guitarra e seja com o violão. Aqui tem muitos personagens de fora da cidade, eu não estou preocupado em formalizar um espectro de... Tô junto. Não é isso, mas é que no que eu acredito, só que não tem como eu dizer que eu vou preparar professores, que eu vou criar espaços, que eu vou fazer a implementação, mais concurso, porque o último que nós fizemos lá, nós temos hoje, se eu tiver desatualizado, 5 professores de música no corpus do docente, então eu vou ter que... Correto. Mas não pode só dizer, eu vou fazer isso, mas vai tirar da onde? Vai fazer em que data? Vai cumprir de que forma? Eu acho que parece, e não deixa de ser um pouco difícil, talvez, entender, mas é o que nos rege. É o que nos rege, nós não temos uma outra opção. Vamos fazer esse movimento a partir da semana que vem. A pandemia nos impediu muitas coisas, mas estamos retomando a cidade aqui, pelo menos Canoas, não sei como é que estão os municípios do Pará, que estão alguns representantes aqui nos acompanhando, se eu não estiver errado. Estamos voltando às nossas atividades. Vamos dentro da comissão, professor, tentar buscar isso e nós buscarmos esse comprometimento, porque aqui também se prevê a organização dos seus quadros profissionais, enfim, envolver o corpo docente para que a gente busque nesses postulantes não só o comprometimento verbal, mas de que forma vai realizar, onde é que vai cortar, para onde vai implementar, para poder possibilitar a implementação. Quero contribuir e me abram outros caminhos, me digam qual é a expectativa que podem ter em relação a mim. Mas eu não posso deixar de colocar esse ponto de vista de forma pragmática, porque é como nós vamos conseguir avançar. A professora Cristina colocou bem. Meu Deus, já está regulamentada, não tem outra lei que está regulamentada, é essa que está valendo, vamos cumprir. Desculpe até se eu fui um pouco ácido, mas é a forma que eu vejo. Mas é isso. É isso. Inclusive, é perfeito, eu concordo com certeza. E se nós usarmos, né, para mim eu tenho dito que a resolução é minha Bíblia agora, eu ando com ela assim, debaixo do braço, e ela que me rege. Talvez uma agenda, tendo em vista a proposição então, que o professor Augusto nos traz, penso que algo que nós poderíamos também trazer, e aí eu gostaria de chamar a atenção para os conselhos de educação. Aqui o Guilherme Ramos, eu tive uma pesquisa agora, que a gente está finalizando, e vai sair um artigo, em relação aos conselhos municipais de educação, e nós focamos no Conselho Municipal de Educação de Porto Alegre, no sentido das legislações, das resoluções, o que é exarado pelo Conselho, porque é uma das, então, dessas instâncias, nós poderíamos dizer assim, que a resolução se traduz. Né? A resolução, então, número 2, ela traz, em relação aos conselhos de educação, definir normas, diretrizes e etc. E também os conselhos, eles são órgãos que eles fiscalizam também. Então, pensando nisso e pensando nessas 5 instâncias que são escolas, secretarias de educação, instituições de ensino superior, o Ministério da Educação e os conselhos de educação, então seriam 5 instâncias, eu penso que algo que a gente pode pensar, planejar, seriam reuniões ou trazer este pessoal, né, o nome que nós queiramos dar, trazer, então, à luz da resolução e o que cada órgão, cada instância se compromete. O que as escolas, acho que as escolas são importantes de saberem, por quê? Porque as escolas estão, muitas vezes, obrigando professores, não só de música, mas os professores de artes visuais também, de dança e de teatro, trabalharem com uma área que não foi a área que ele foi formado, né? E isso já caiu lá em 1996. Mas, então, essa obrigatoriedade que lá no Pará aconteceu, que é trazer novamente a polivalência ao ensino das artes, não existe mais, mas muitos
professores se veem impelidos a tal. E muitas vezes isso ocorre em todas as escolas. Então, as escolas e suas gestões têm que ser esclarecidas. Nós vamos ter que fazer uma agenda de esclarecimento a isso, visto que muitas vezes as secretarias de educação não fazem. A própria Secretaria de Educação agora terá mudanças, né? E esse é um eterno caminhar da gente. Quando a gente consegue que o gestor entenda as coisas, muda de novo, é uma nova eleição. Então, temos que fazer essa caminhada. As instituições de ensino superior, tudo bem, eu represento aqui o UERJ, o professor Augusto representa também, outras instituições que têm, então, licenciaturas em música, têm que se juntar a nós. Nós temos que trazer a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Universidade Federal do Pará muitas vezes está aqui também, isso é bem importante, e outras instituições. O próprio Ministério da Educação, temos que trazer. Temos que trazer, porque também isso tem que ter, de alguma maneira, ser exarado pelo Ministério. E vou dar um pequeno exemplo. O PIBID, que é o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, e o Residência Pedagógica, que são dois programas que estão ligados ao MEC. O que aconteceu nessas duas últimas edições? Não tem mais a especificidade da música, artes mais teatro ou dança. Está em artes. Ou seja, no próprio Ministério houve um retrocesso que bate de frente com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Então, vejam que a coisa é louca mesmo. Nós temos que trazer o pessoal do Ministério e dos conselhos de educação, porque os conselhos têm que estar cientes disso. E para fechar minha fala, porque senão não é discurso, enfim, eu sei como isso acontece nos conselhos, porque eu fui conselheira do Conselho Municipal de Educação de Porto Alegre. E por que Porto Alegre, o Conselho Municipal de Educação, cuida disso e coloca nos seus pareceres? Porque eu levei lá a resolução. Então, assim, tem que ter uma pessoa que é da área para cuidar. A gente tem que ultrapassar isso aí, né? Então, acho que a agenda pode estar num planejamento que nós todos possamos fazer, trazendo todos esses entes para discutir e efetivamente cobrar. E a comunidade não pode estar fora disso. Ok. Obrigado, professora Cristina. Eu tenho uma fala para fazer, eu acho que não tem nenhuma pergunta aqui, a gente vai caminhando para o final, já peço para a professora preparar aquele poema. Oi? Temos uma pergunta aqui do professor Cleiston. Porque tu segura só um pouquinho, além de não ter competência para fazer síntese, eu estou também muito esquecido, eu esqueço facilmente das coisas. Então, deixa eu só colocar uma questão aqui, que é a seguinte. Eu acho importante a gente entender que esse ano é um ano, na verdade, eleitoral, né? Um ano que a gente pode, sem dúvida nenhuma, estar construindo de maneira forte isso. Precisamos ter representantes na Câmara dos Vereadores que efetivamente assumam essa demanda, e aqui eu faço uma menção especial ao vereador Quinho, por conta da sua aproximação ao projeto, não de agora, na verdade, né, mas antes já esteve conosco em outros momentos. Mas eu acho o seguinte, gente, eu acho que é importante que exista em nós, educadores musicais, uma postura política permanente. O grande problema da educação musical, novamente, no Brasil, e em particular, digamos assim, do que a gente está tratando agora, mas o grande problema é exatamente se excluir desse processo. É aquilo que a professora Cristina fala, ou seja, o barco está afundando e os músicos do Titanic continuam tocando. A gente tem que acabar com essa postura de indiferença em relação à política. Ou seja, mais tarde, o Cleison Pitt, que é maestro, um grande maestro na cidade de Vigia, um grande músico, um grande instrumentista, professor, ele vai ter a oportunidade de estar na Câmara dos Vereadores. O que nós vamos fazer? Nós vamos colocar o professor Cleison Pitt lá, vamos trocar por conta de um asfaltamento, por conta de... Não é isso que a gente está discutindo aqui. Tá? Eu acho que foi o vereador que falou isso. A gente tem que entender, isso está corretíssimo.
A gente tem que escolher pessoas que defendam a bandeira da educação. A gente tem que deixar de ser indiferente a isso. Né? Então, nós temos uma grande oportunidade em mãos agora. E sobre a questão política, vereador e professora Cristina e demais, eu tenho uma postura política desde sempre. Quem me conhece a minha atuação em Belém do Pará, que está aqui, pode falar um pouquinho sobre a minha articulação na Câmara dos Vereadores de Belém do Pará, no que diz respeito a tantas demandas. Então, é importante que a gente se assuma como parte desse processo, e não como os coitadinhos. Vamos ver se quem pode fazer para nós, tá? Mas o que eu estou fazendo para a área de educação musical? O vereador entra como, na verdade, representante do legislativo, que vai fiscalizar, vai apresentar proposta, vai talvez provocar uma convocação para o Ministério da Educação, para o promotor público, vai fazer isso, aquilo, ou seja, mas não é ele que vai resolver. E uma questão muito interessante para falar especialmente do projeto Trilhos Sonoros, e dessa demanda em particular, que é da implementação da educação musical nas escolas de Canoas, nós temos a comunidade do nosso lado. Nós temos a comunidade conosco. Existe uma demanda, novamente, vereador, uma demanda expressiva, que, na verdade, clama pela educação musical nas escolas. O que é preciso fazer nessa agenda? É preciso levar para uma sessão da Câmara todo esse pessoal para a gente gritar com faixas lá, queremos a educação musical nas escolas, sim, a gente articula isso daqui para a semana que vem. Ou seja, eu estou falando sobre articulações, sobre possibilidades concretas. E aí, como o senhor falou muito bem, eu acho assim que todos temos que entender isso, não é um toque de mágica. Beleza, agora eu vou fazer. A gente conhece o processo, que é um processo traumático, é exatamente o processo das políticas públicas, que a gente estuda, que a gente conhece. Ou seja, é preciso um contexto da influência. Nós estamos aqui num grande contexto de influência, procurando criar arenas públicas, na verdade, para o debate. Só que depois disso, vereador, vem a construção do texto político. E aí a questão é, quem é que vai fazer esse texto político? De que forma se constrói o texto político? De forma monocrática? De que forma se constrói isso? Ouvindo a comunidade? Depois vem o contexto da prática. Vamos aplicar agora. É só em 4 escolas, 5 escolas que nós vamos aplicar. Olha, Augusto, infelizmente, a escola, nós só conseguimos, nesse ano agora, implementar a educação musical em 5 escolas. Beleza, é o contexto da prática. Mas aí tem a questão depois. Tem o contexto dos efeitos. Quais os efeitos gerados por essas práticas? Não, peraí. Se 5 escolas do município têm a educação musical, por que a minha não tem? Então, vamos trabalhar politicamente para que nós tenhamos também. Então, são os efeitos. E, por último, tem um contexto das estratégias políticas. Quais novas estratégias políticas serão formuladas para que, no contexto da prática, novas escolas tenham educação musical? Nisso se resume o ciclo das políticas. Então, conhecedores disso que somos, o que nós vamos fazer? Espera aí, nós estamos no contexto da influência. Não estamos ainda efetivamente no contexto da prática. É só uma escola, vereador, que nós conseguimos implementar no currículo, temos 5 professores de educação musical no município. Conseguimos garantir que esses 5 sejam professores de educação musical, com a educação musical incluída no currículo escolar. Isso não precisa de grandes coisas. Só que depois desse contexto da influência, vem exatamente outros contextos, que é a formulação do texto político, já citado aqui, e os outros, enfim. Você está entendendo? Então, esse processo... O que nós queremos? Nós queremos essa agenda sugerida pelo Wagner, para que a gente possa, efetivamente, nesse momento agora, dizer assim, bem, o Legislativo está articulando ações junto ao Executivo, para que os 5 professores aprovados no último concurso, como educadores musicais, tenham a garantia de que eles atuem na sua área específica a partir da inclusão da educação musical no currículo. E para que precisa isso? Precisa tirar uma verba daqui? Nesse momento ainda não. É possível que tenha que tirar 1 hora de uma disciplina, é preciso que tire alguma coisa de uma outra disciplina, não precisa se tirar, não está se pensando em verba. Só que essas 3 escolas que serão atendidas pelo educador musical, na sua função efetivamente, vai gerar um outro contexto, que é o contexto dos efeitos, os efeitos da política. E aí surgem novas estratégias, e assim a gente vai construindo a educação musical de Canoas. Parabéns, professor Augusto. Bal e Gold estão representadíssimos na sua fala. Muito obrigado.
Então, fazer isso, sabe, competente orientação. Não, e nós temos que quebrar um paradigma. O senhor falou em estrutura política, em convívio político, em debate político. Nós temos que saber a diferença dessas situações para a questão partidária. É isso que muitas vezes se cria um preconceito quando entra com essa fala dentro da Casa Legislativa, professora. Ele tem uma identificação X. Não, é que a política é a organização das coisas, é a forma de te estruturar e ter estratégia. E a gente sofre esse preconceito, mas as suas expressões estão corretíssimas. E por isso que eu falei planejamento. Saber como é que vai adequar, ter esse comprometimento. Desculpe só a observação, porque eu achei muito interessante a sua naturalidade de usar a questão política, porque tem que usar, mas nós não estamos falando de questão política partidária, programática, que seja de A, B ou C, não é essa. Parabéns. Okay. Obrigado, vereador. Eu acho que o Cleison Pitt quer falar. Professor Cleison Pitt, a palavra é com você. Ele tem uma pergunta para fazer. Fique à vontade. Consideração. Professor Cleison está aí? Pode abrir o microfone. Boa noite a todos. Não sei se estão me ouvindo bem. Tudo. Ok. Professor Souto, parabéns pela fala, professora Cristina, vereador Marcos. Eu fico muito feliz, muito feliz mesmo pela mesa. Acredito que todos que estão aqui hoje estão também com esse anseios, como o Marcos, aluno da UEPA, falou que agora ele tem mais vontade, mais de estar atuando. Então, fica essa pergunta ao vereador: como a gente pode tentar mudar essa situação toda, né, de a gente se inserir na vida pública para tentarmos fortalecer a nossa classe. Fica aqui meu abraço a todos, boa noite. Obrigada. Não sei se eu respondo isso. Sim, vereador, por favor. Cleison, prazer aí poder estar fazendo todas essas avaliações contigo. Às vezes até por estar há tanto tempo nessa caminhada da vida pública, e nós sabermos muitas vezes os conceitos e preconceitos que se tem quando tu busca esse espaço, mas para fazer uma política adequada, nos rotulo como nova política, eu rotulo como a única política que tem, que o cidadão espera de cada um dos seus representantes. Muitas vezes a gente pode até se inibir, mas eu não vejo outra forma no seu envolvimento. E o envolvimento ele se dá de diversas esferas, nem sempre especificamente através de uma instituição partidária, mas que eu acho que tem extrema valia, mas de uma mobilização, seja da sua comunidade, seja do seu segmento. De repente vai dizer: pô, Marcos, você está me dizendo que além de tudo que eu faço, eu não sei se tu é pai, se tu toda a tua atividade, eu tenho que me envolver mais numa situação? Eu tenho que te dizer que sim. Eu tenho que te dizer sim, o nosso país está muito arruinado por uma série de processos históricos e que não começou agora na Nova República, começou muito lá atrás. Nós somos um povo sem... A nossa cultura não tem uma mínima base de sedimentação, apesar de todo o trabalho qualificado dos professores de muitas escolas que permitem isso. Então, eu não vejo um outro envolvimento, mas se eu pudesse ser um pouco ousado contigo, é dizer assim: entra para a vida pública, Cleison. Acho que busca um grupo, e desse grupo tem um representante que os represente em termos de crenças e valores, que tem o mesmo mapa de vocês, no sentido de que possa levar essas alternativas, esse conhecimento ou essas ansiedades para dentro do processo. E acho que através da Câmara de Vereadores é um processo que se inicia. Acho que aí se inicia uma caminhada. Então, eu acho que o envolvimento natural, se muitas vezes nós nos reunimos dentro de um condomínio para discutir quais os regramentos que vão ter ali, e ali se tem uma série de dificuldades, tem importância? Tem, mas muito mais na importância que muda a tua vida, porque a política ela muda a qualidade de saúde que te é ofertada, a qualidade, a vagas mais ou menos na educação infantil, o reconhecimento salarial do professor, a segurança de poder se deslocar da tua casa para uma escola. A política está em tudo, irmão. Então, eu
Eu sei que talvez seja difícil, porque até quando eu fazendo uma live ontem, colocou assim, agora toca nesse assunto. E eu não culpo a pessoa de achar que eu estou tocando no assunto A, B ou C só agora. Porque nós desmotivamos, quando eu falo a classe política, desmotiva as pessoas, o Clay só vem participar, entende? Existe uma estrutura para desmotivá-los, né? E eu não culpo as pessoas de estarem nesse sentido desiludidas, desencantadas, mas eu sempre peço, eu tenho daí coloco, né, os meus espaços, dá uma olhadinha no que eu faço desde 2017, mas o que eu quero dizer com isso? Não quero fazer propaganda minha a ti, mas dizer para ti, o envolvimento é fundamental, meu irmão, não vejo outra forma. Eu sei que é super difícil, eu sei que a gente abre mão de uma série de situações para isso, mas eu acredito que a gente possa fazer diferença com a mobilização, com a participação, também cobrando quem nós votamos, cobrando filme. É muito confortável tu te eleger em cima de algumas premissas que é colocado para ti, para outras pessoas da tua comunidade, e depois não se cumpre nada disso, não se tem esse comportamento, e a gente se coloca aí, sim, desculpe a crítica, muitas vezes numa zona até de, não vou dizer zona de conforto, mas não tem como... Tem que ir atrás, tem que cobrar, tem que entrar na rede social, fazer a crítica, não podemos abrir mão disso. Mas acho que a alternativa é melhor ainda, pelo conhecimento, a qualificação, acho que ter representantes de corpo docente, representantes, seja da atividade estrutural da educação, é fundamental com uma nova visão. Isso que eu acho importante, espero ter contribuído contigo. Obrigado, vereador Marcos. Professora Cristina, infelizmente vamos chegando ao final, infelizmente, essa mesa bastante especial. Quero agradecer muitíssimo ao vereador Marcos Vinícius pela presença conosco aqui, e eu tenho certeza que novas articulações surgirão. Eu tenho certeza que você é parceiro, sempre tem respondido satisfatoriamente as nossas grandes questões que nós temos colocado, a questão da educação musical, e eu tenho certeza que a gente pode continuar contando com você nessa articulação. Quero agradecer a professora Cristina, sempre é muito bom tê-la como parceira, na verdade, desse trabalho. A gente tem essa construção, na verdade, está trabalhando nessa construção, acho que desde 2018, e tem sido assim, um espaço de muito aprendizado, ouvi-la falar sempre. Eu tenho aprendido bastante com a professora Cristina, pela sua experiência, seu envolvimento, e, digamos assim, a questão afetuosa, o envolvimento, a questão humana, porque às vezes você tem muito conhecimento, mas às vezes tem dificuldade para se relacionar, às vezes tem dificuldade de abraçar, e é exatamente o contrário da professora Cristina, que além de competente no que diz respeito à questão de educação musical e tantos outros assuntos, ela também nos envolve, ela também nos acolhe, como não apenas como seus alunos, mas como seus irmãos, seus amigos, E isso é muito legal. Muito obrigado, professora Cristina. Quero agradecer a todos que participaram aqui conosco dessa mesa, dizendo que no mês que vem nós teremos uma outra plenária, possivelmente com outros vereadores, na verdade, para também, digamos assim, espalhar essa ideia da educação musical. Se não é a bandeira de algum vereador, e eu tenho certeza que não é, claro, a gente não pode assumir todas as bandeiras, mas pelo menos ele vai saber sobre essa lei, vai conhecer essa lei, é esse o nosso objetivo, capilarizar a ideia da educação musical. Agradecer a todos vocês, convidá-los para a próxima mesa de quinta-feira, que a nossa mesa continua, na quinta-feira que vem, com outro tema. E agora nós finalizamos, vereador, sempre ouvindo uma poesia, A professora Cristina, ela tem um trabalho nessa área, e a gente, para um deleite da alma, na verdade, a gente vai ouvi-la, ela vai finalizar agora. Nosso muito obrigado a todos e a todas, com vocês, finalizando o nosso evento, a professora Cristina Wolfenbüttel. Muito obrigada, professor Augusto, pelas suas lindas palavras, e sintam-se todos abraçados, acarinhados, neste momento que é tão importante para nós estarmos juntos. Muito obrigada, Glauber, por estar conosco, Daniel também, querido parceiro, professor Augusto, professor Rui Anderson também, que não está aqui, mas está com a gente. Maravilhosa a sua atuação, professor Marcos Vinícius, muito obrigada. Queridos e queridas alunos, alunas, com quem eu aprendo a cada momento. E eu trago para você, então, para a gente acalmar a alma, A poesia é também uma espécie de oração. Eu estou trazendo mais uma vez a Flor Bela Espanca,
tenho trazido nas últimas vezes as mulheres poetas para nos ajudar a pensar. Eu trago para vocês uma poesia que a Flor Bela Espanca fez em 12 de julho de 1916, essa poeta portuguesa. E ela denominou essa poesia de Oração de Joelhos. E ela diz o seguinte: bendita seja a mãe que te gerou, bendito o leite que te fez crescer, bendito o berço aonde te embalou a tua alma para te adormecer. Bendito seja o brilho do olhar da noite em que nasceste tão suave, que deu essa candura ao teu olhar e a tua voz, esse gorjeio da ave. Benditos sejam todos que te amarem, os que em volta de ti ajoelharem, numa grande paixão fervente e louca. E se mais que eu um dia te quiser alguém, bendita seja essa mulher, bendito seja o beijo dessa boca. Um grande abraço a todos e a todas. Até a próxima.